a mais um Mergulho Profundo. Hoje o foco é o capítulo 4 de Marcos. Olha, é um texto muito rico, cheio de ensinamentos de Alcha, sabe? Tem parábolas famosas e até um evento bem dramático lá no Mar da Galileia. Uhum. A nossa missão aqui é tentar extrair as ideias principais sobre o que Alcha chamava de Malchut do Criador, né? O reino, a soberania dele. E também como é que as pessoas reagem a essa mensagem. Vamos lá desempacotar isso. Exato. E o cenário inicial é bem importante, né? Yalcha está ensinando de dentro de um barco, ali no Kinneret, o Mar da Galileia, e a multidão na praia. Uma tática, assim, bem inteligente. Para focar no ensino, né? Isso, para focar no ensino espiritual, mesmo com toda aquela pressão por curas e tal. E esse mar, o Kinneret, ele é famoso por ter umas tempestades bem repentinas, o que vai ser relevante mais para frente no capítulo. E claro, vamos usar os termos Criador e Alcha, para tentar manter a fidelidade ao contexto original. Perfeito. Bom, e Alcha começa com um chamado forte, ouvir. E aí ele conta a parábola do semeador. A semente, o zera, é lançada, mas cai em 4 tipos diferentes de solo. Na beira do caminho, em solo pedregoso, entre espinhos e, finalmente, na terra tovina, a terra boa. Pois é. E os resultados variam demais. Completamente diferentes. E o fascinante aqui, o ponto crucial mesmo, é que a parábola joga a variação do resultado, toda para a condição do solo, ou seja, para os levavot, os corações de quem ouve. Ah, interessante. Não é a semente, nem o semeador. Não, é o solo. E a terra boa, aquela que está receptiva, ela produz uma colheita, assim, abundante. 30, 60, até 100 vezes mais. Isso simboliza a frutificação lá no reino do Criador. A responsabilidade pela recepção, pelo crescimento espiritual, recai totalmente em quem ouve. É bem radical isso. Entendi. Mas aí vem a pergunta. Por que usar parábolas? Aos discípulos, e Yalcha explica, né? Que a eles é dado conhecer o mistério do Malchut, mas para os de fora a mensagem fica meio velada. Como assim? É uma dinâmica que desafia um pouco, né? As parábolas, elas têm, digamos, um propósito duplo. Elas revelam verdades para quem está buscando sinceramente, sabe? Forçam a pessoa a investigar, bem no estilo hebraico de aprendizado. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, elas ocultam o sentido daqueles que têm o coração meio desinteressado ou até endurecido. É o que está lá em Marcos 4,12, que cita Isaías, né? Para que essas pessoas não façam techuvá, aquele retorno sincero ao Criador, e acabem sendo perdoadas. Nossa, é forte isso. A compreensão está ligada à disposição interior da pessoa. E o mistério central é a própria revelação do Criador na pessoa e na obra de Yahshua Mashiach, o Messias. Entendi. E Yalcha mesmo explica a parábola depois, né? A semente na beira do caminho, o adversário vem e rouba, o solo pedregoso é quem recebe com dilá, com alegria no começo, Mas não tem raiz profunda. aí murcha na primeira dificuldade, no primeiro aperto. Parece bem atual isso, né? Essa falta de profundidade. Totalmente. E a semente que cai entre os espinhos, ela é sufocada. Sufocada pelas preocupações deste mundo, o Olam Hazé, pela ilusão das riquezas, por outros desejos. Mostra como as distrações do dia a dia podem simplesmente anular a palavra. E a terra tove, a terra boa. Como ela é? Essa representa aqueles que ouvem e, mais do que ouvir, acolhem a palavra. E aí sim dão fruto, fruto abundante. Muitas vezes essa terra é identificada com o Israel redimido, né? Certo. E para frutificar assim, a pessoa precisa resistir aos ataques, precisa cultivar raízes mais profundas e se desapegar dessas coisas que sufocam a vida espiritual. A bondade do solo está nessa receptividade ativa. Faz sentido. E essa ideia de revelação, de crescimento, continua nas outras parábolas. Tem a da candeia, a menora, que não pode ficar escondida. Exato. Tem que ser colocada num lugar visível. A verdade é para iluminar, não para ficar guardada. E também aquela ideia de que com a medida que a gente usa, a gente vai ser medido. Quer dizer, quanto mais a gente valoriza e aplica a verdade que recebe, Mas a gente recebe em troca. mais entendimento, mais clareza. Certo. E tem outra parábola que só Marcos traz que eu acho fascinante, a da semente que cresce sozinha. O semeador planta, aí ele vai dormir, acorda, e a semente useira germina e cresce.
misteriosamente, por si só. Que interessante isso. É muito? Isso destaca o poder que está na própria palavra do Criador. O nosso papel, o papel humano, é semear. Mas o crescimento, esse vem do divino. É um encorajamento para a gente espalhar a mensagem confiando no poder dela. Legal. E aí chegamos na famosa parábola do grão de mostarda, aquela sementinha minúscula, A menor das sementes. que se torna a maior das hortaliças, com ramos grandes, talvez uma referência aos netzarim, os seguidores, os ramos oferecendo abrigo para as aves e tal. É uma imagem poderosíssima, né? Desse crescimento totalmente desproporcional do Malchut. Começos super humildes, pensa em Yahshua, seus seguidores, gente simples, ou mesmo Israel desde Abraão, levando a uma expansão, uma influência imensa. Mostra como o Criador opera através do pequeno, do humilde, para realizar o grandioso. Muito bom. E aí o capítulo tem uma virada, né? Culmina com a travessia do Kinneret, do Mar da Galileia. Exato. E no meio da travessia cai uma tempestade violenta. O barco começa a encher de água, um caos, e Yahshua, onde ele estava? Dormindo, tranquilamente, lá na polpa, na parte de trás do barco. Impressionante. E os discípulos, claro, entram em pânico total. Rabi, mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Mas, Shalom, aquieta-te. E o que acontece? A calmaria é instantânea. Total. E aí ele se vira para os discípulos e pergunta direto, cadê a emuná de vocês? Onde está a fé, a confiança de vocês? Uau. E o medo dele se transforma em outra coisa, né? Em espanto. Eles ficam, que tipo de homem é este que até o vento e o mar obedecem a ele? Qual é a grande mensagem aqui? Olha, esse evento é uma revelação fundamental sobre quem é Yahshua. Demonstra a autoridade divina dele sobre a própria criação. Não é pouca coisa. E a pergunta sobre a emuná, sobre a fé, é um desafio direto para eles e para nós, né? Para ir além do medo, para confiar na presença e no poder soberano dele, mesmo nas piores tempestades da vida. Alguns até veem o barco como um símbolo da Carral, da Assembleia, da comunidade de fé, que encontra segurança só na presença dele. Certo. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu a natureza do reino começa pequeno, humilde, mas tem um poder de crescimento intrínseco que vem do Criador. Vimos que a forma como a palavra é recebida depende totalmente da condição do coração de cada um e que tem muitos desafios, internos e externos. Exatamente. Os espinhos, as pedras. Isso. E, por fim, testemunhamos a autoridade suprema de Yahshua sobre a natureza, um chamado bem direto para a gente ter emuná, para confiar nele. Perfeito. E fica talvez uma reflexão final, né? Os discípulos perguntaram, que tipo de homem é este? Diante daquele milagre espetacular, a tempestade acalmada. Foi algo estrondoso. Sim. Mas será que essa mesma pergunta, que tipo de homem é este? Não caberia também quando a gente pensa do poder silencioso persistente daquela semente que cresce sozinha? Ou no potencial imenso que está escondido no minúsculo grão de mostarda? Bom ponto. Talvez a autoridade divina se manifeste não só no extraordinário, mas também nesse crescimento discreto, constante, quase invisível às vezes. Onde mais essa autoridade se revela? De formas que a gente não espera. Fica aí algo para a gente pensar, né?